Fala, rapaziada, ó, na banheira, na área. Antes de apresentar meu convidado, dá o like, se inscreve, compartilha aí para os amigos. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um cara que já foi meu atleta, é meu companheiro de arquibancada. Aliás, eu e ele somos os maiores corneteiros na Javari, grande jornalista e principalmente pai da Luísa. E a gente vai falar de uma coisa triste: 5 anos do acidente da Chape. Fala, Fabrício, tudo bem com você, meu camarada? Fala, Chico, um abraço aí para você, para todo mundo que assiste a gente aqui neste maravilhoso canal no YouTube. Tudo certo, tudo em ordem. Então, aí depois que a criança nasce, né, a gente para de ser tudo que a gente era e vira só o pai da Luísa, no caso da minha filha, né? Mas é a melhor coisa do mundo, tá tudo certo, tudo bem. E vamos aí falar dessa coisa triste, né? Mas o tempo cura qualquer coisa, né, meu É, amigo? apesar de muito triste, mas eu acredito que tenha sido um marco na sua carreira, né? Uma cobertura dessa magnitude, né? Por mais que tenha sido uma tragédia. E vamos começar do começo. Você nasceu de novo, Fabrício? Você tinha a chance de estar nesse voo? Foi uma experiência, pensando na carreira, foi uma experiência extremamente enriquecedora, mas é uma coisa que não gostaria de passar de novo, assim, pela maneira como foi. Eu tive a chance de estar no voo, quando a gente fez a cobertura da Chapecoense na semana anterior já, né? Então eu fiquei a semana inteira em Chapecó, que jogou contra o São Paulo no domingo, aí no meio da semana teve a classificação para a final, no jogo contra o São Lourenço, e aí no fim de semana eles vieram para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, que o Palmeiras acabou sendo campeão brasileiro. E nessa semana que a gente passou lá em Chapecó, depois da vitória contra o São Lourenço, o pessoal da Chapecoense perguntou, né? Falou: ó, a Globo reservou tantos voos, tantos lugares do nosso voo, vocês querem ir com a gente? Você tá nos planos ir com a gente? A gente falou: pô, para a gente seria legal, né? Porque é sempre bom viajar com o time, você cria uma relação, tal, consegue fazer mais coisa, mas a gente vai ver com a Globo o que eles pretendem. E a gente queria ir no voo, porque, pô, muito mais fácil, era um voo com menos. A teoria era que ele fosse direto, né? Sairia de São Paulo e iria para Medellín direto. Então, para a gente seria mais confortável. Mas, como a gente estava fazendo toda a cobertura, a Globo optou que a gente fosse antes para pegar a chegada do time, fazer umas matérias, entradas ao vivo já no dia anterior como um aquecimento para a final, né? E aí a gente optou, né? Assim, a gente não, a Globo optou por nós, que a gente não fosse no voo e chegasse antes lá. Agradeço até hoje por essa escolha. Lamentavelmente, outras pessoas da empresa, assim como tantas outras, perderam a vida. Mas falando especificamente de mim, foi um choque, assim, por saber que eu tive a oportunidade de estar naquele voo e, graças a Deus, não estive. Certeza. Inclusive, o senhor me assustou bastante. Até você não responder o WhatsApp, foi uma tremenda agonia, né? Liguei para Muita gente várias, ficou nessa, né? liguei para várias pessoas, cara, não estava, puta, não sei. Mas graças a Deus, é, você conseguiu escapar dessa, teve essa outra oportunidade de seguir e construir sua história. Me fala uma coisa, meu camarada, já lá em Medellín, como é que chega a notícia? Pô, deve chegar como um soco no estômago, né? Desse acidente. No começo foi muito desencontrado, né? Eu lembro que a gente estava no hotel que a Chapecoense ia chegar. A gente fez uma entrada ao vivo no Bem Amigos e falando, ó, estamos aqui, daqui a pouco chega o time e tal, estamos esperando, e tem a informação de que o voo vai atrasar um pouco, e beleza, fizemos a entrada. Aí o tempo está passando, a gente está lá, tinha só a imprensa colombiana e a gente só de brasileiro, né? Aí tinha um cara da logística, né, da empresa que faz a logística para os clubes. Eles fazem para vários clubes e fizeram para a Chapecoense naquela ocasião. E começou a surgir um boato pela imprensa colombiana de um suposto acidente. Aí, quando eu falei com o cara, talvez ele nem soubesse da dimensão do acidente, mas ele já, e acho até que ele não sabia, porque não sei se ele teria como saber. Mas eu perguntei para ele, aí, teve isso mesmo? Ele falou, cara, parece que foi um acidente que não é sem sobrevivente. Na hora, assim, isso era o quê? 11 da noite, mais ou menos, de lá. Aí falei, como assim? Ele, bom, a gente vai pro aeroporto que a gente está indo para lá para saber o que está acontecendo. Aí, pô, na hora que o cara falou isso, deu aquele
aquele negócio já assim, fala, que está acontecendo, entendeu? Pô, estamos aqui em Medellín, chovendo pra cacete, frio, uma segunda-feira à noite, e o cara acaba de falar que parece que morreu todo mundo, sabe? E essa foi a primeira informação que a gente teve. Aí dali a gente foi para o aeroporto, e assim, para quem nunca foi para Medellín, o aeroporto é como se o aeroporto fosse em São Paulo e a cidade em Santos, porque você desce uma serra para chegar na cidade. Então a gente estava na cidade, aí descemos essa serra, subimos essa serra para ir para o aeroporto, chuva, 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 um frio, e a gente não estava preparado, né? Assim, pô, a gente saiu do nosso hotel, foi fazer uma entrada ao vivo, eu de bermuda e camiseta, ia voltar para o hotel em 1 hora e beleza, continuar a cobertura. Aí começou essa loucura. Fomos para o aeroporto, e no aeroporto já não tinha informação, aí esse mesmo cara da logística falou, ó, foi um acidente e vai para tal hospital que a gente vai, que os feridos vão ser transferidos para cá, para esse hospital. Aí a gente foi. A gente chegou nesse hospital, a gente ficou lá um tempo. Ficamos uma meia hora, 1 hora, até expulsaram a gente de dentro do hospital. Aí eu lembro que a gente fez uma entrada ao vivo na porta desse hospital. Isso já era mais ou menos 4 e pouco da manhã no Brasil, que foi durante um jogo do Mundial Sub-20 feminino, que estava passando no Sport TV. E ali a gente falou, bom, houve um acidente, já estava confirmado que tinha um acidente, mas não sabia da gravidade. Poderia ser um acidente, um pouso forçado, ou poderia ser uma tragédia. E a gente fez, né, dentro da responsabilidade, falou que aconteceu um problema, aconteceu um acidente, estava procurando mais informações. E a partir daí, a gente estava no hospital, aí falaram para a gente, ó, eles não vêm para cá, eles vão para outro hospital. Aí, puta, aí foi uma história à parte que não sei se você posso contar já, prosseguir, que foi a ida para esse outro hospital. Antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Você já estava em Chapecó, fazendo a cobertura desses caras, né, cara? E era, pelo que eu pude ver, era um time bem humilde, a cidade que abraçava o time, era como se fossem filhos da cidade. Como que era seu relacionamento com os jogadores, cara? A gente não tinha uma relação grande porque a gente não cobria no dia a dia, mas nessa semana a gente acabou criando, assim, e isso que você falou sobre Chapecó é muito verdade, porque a gente, durante a semana ali, a gente um dia lá foi almoçar num restaurante, o Kleber Santana estava almoçando no mesmo restaurante, no outro dia, em outro restaurante, outro jogador estava lá, então a gente encontrava com eles pela cidade, é uma cidade interior, cidade pequena, então tem essa relação muito próxima. O Caio Júnior, por exemplo, ele morava no hotel que a gente ficou hospedado, que era o mesmo que o time se concentrava. Então, a gente tomava café da manhã com ele. Dias antes do acidente, tomamos um café na mesa dele, ele chamou a gente e tal, porque aí já conhecia. Então, naquela semana, a gente acabou criando uma relação ali de confiança, vou falar amizade, porque não era amigo, mas assim, de amizade naquele momento, porque eles viram que a gente estava lá a semana inteira, e a todo momento você encontrava com eles. Então é isso. Ó. Eu até lembro, assim, na concentração antes do jogo contra o São Paulo, não, na concentração antes do jogo contra o São Lourenço, eles estavam no nosso hotel. Eu lembro tava o Kempis, acho que o Matheus Caramelo e o Denner no saguão do hotel ali, brincando, eles estavam conversando com o empresário deles e tal. E assim, a gente convivia com eles naquela semana. Além disso, na volta para São Paulo, a gente voltou no mesmo voo, no sábado de manhã que eles vieram jogar contra o Palmeiras. Então, a gente acabou criando, né, essa relação ali naquele momento, e talvez isso tenha sido mais chocante para a gente. Na semana anterior, a gente estava do lado deles e vendo a emoção, a alegria, o quão importante era aquele momento, e de repente estava praticamente todo mundo morto, e isso é muito louco. Agora fala, aí a ida para esse outro hospital, você ainda de bermuda e camiseta, no frio e chuva. Não, puta frio, puta chuva, a gente na frente desse hospital aí fez a entrada ao vivo, aí o cara falou, ó, eles vão para esse outro hospital. Só que esse hospital ficava a 1 hora, que era o lugar mais próximo do acidente. Aí tudo bem, imagina, de segunda para terça, 3 horas da manhã, era mais ou menos 1 e pouco, né? Interior da Colômbia, a gente estava em 3, né? Repórter, eu como produtor e cinegrafista.
De brasileiro, a gente só conhecia esse pessoal da logística aí, que eram 2 profissionais. Aí a gente falou, bom, vamos pegar um táxi e vamos embora. Aí o pessoal do hospital ajudou a gente a chamar um táxi. Apareceu um táxi lá, só que apareceu um carro todo preto, sem nenhuma indicação que era táxi, um motorista de capuz. Falei, o que nós vamos fazer? Vamos entrar, né? Beleza. Naquela situação, você nem pensa muito, entramos. Aí, porra, começou. Aí vai, pegou uma estradinha lá. Imagina uma imensidão escura, que não tinha nada de um lado, nada do outro, chovendo, a gente na estrada e rezando para chegar em algum lugar. A gente não sabia onde a gente estava. E eu, assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo porque nosso celular estava com sinal. Então, e eu lembro que eu estava falando com meu irmão, né? Meu irmão mora no Japão, ele estava acordado e eu estava falando para ele o que estava acontecendo. Então, assim, porra, ele sabia que onde eu estava, sabe, uma necessidade assim. A gente passou muito medo nessa ida para o hospital, mas graças a Deus deu tudo certo. Era de fato um taxista, ou sei lá quem era, Só tava mas com levou a frio. gente. É, exatamente, só com frio por causa do capuz, mas o carro não tinha nenhuma identificação de táxi, né? E não era lá dos melhores carros também. Mas beleza, chegamos era até Clínica San Juan de Dios, se eu não me engano, que era num lugar assim bem afastado. E aí lá que a gente começou a ter informações mais precisas do que estava acontecendo. E eu lá, bermuda, camiseta, acho que devia estar uns 8, 9 graus, porque pô, lá em cima era muito mais frio do que lá embaixo, né? Na cidade mesmo. Então tava duro, não tava fácil. Me fala uma coisa, aí começou a chegar as confirmações, né? Eu lembro que teve muito desencontro de informação, né? Eu saí para trabalhar, eu tinha informação de que o Danilo estava vivo. Depois, não está mais, faleceu. Como que é para vocês essa busca? Porque vocês têm que ser um mensageiro, né? Vocês, como jornalistas, estavam lá e o jornalista tem que passar notícia boa, mas infelizmente às vezes tem que passar notícia ruim. Como que foi se situar desse desencontro e qual o tamanho da força que tem que ter para vocês que estavam com esses caras há pouco tempo atrás? Tem que informar que, infelizmente, a maioria deles já não estava mais nesse plano. Foi, acho que a pior parte de tudo foi isso daí, né? Porque a gente sabia que a gente era o único meio de informação do Brasil lá, não tinha mais brasileiro, a gente era a imprensa brasileira lá. E essa história do Danilo foi muito estranha, assim, né? Porque houve uma confirmação da Cruz Vermelha de que o Danilo estava vivo. A Cruz Vermelha do lado da Colômbia. Só que a gente depois meio que entendeu por que isso aconteceu. O Jackson Follman era goleiro. E aí, nessa de resgate, não sei se perguntaram quem é você, não sei o quê, falou o goleiro. O goleiro é o Danilo. Então, o Danilo está vivo. A gente conversou na hora, falou assim, olha, a gente sabe da importância, sabe do que isso significa. A gente não vai matar ninguém que está vivo e nem reviver ninguém que já morreu. Então, a gente só vai falar de nomes que chegaram, que está vivo é quem chegou aqui e apareceu para a gente. E morreu é quem tem a confirmação que morreu. A gente acho que falou do Danilo por conta da Cruz Vermelha, que foi ela que confirmou, mas a gente teve, obviamente, essa preocupação porque é uma coisa muito séria. Eu recebi mensagem de familiar de jogador no Facebook, né, na época. Então, a gente teve esse cuidado. Ocorreu essa história do Danilo, mas no geral a gente conseguiu ter mais ser bem assim criterioso naquilo que ia falar pela importância da situação, mas era muito ruim porque assim naquela clínica que a gente foi chegaram 2 pessoas, eu não lembro se 3. Com certeza, eu não lembro se o Jackson Follman foi para lá, eu acho que não, eu acho que ele foi direto para outro hospital. Mas chegou o Alan... não, o Rafael Renzel, que acabou falecendo depois, também chegou lá. Então, o Alan Ruschel e o Rafael Renzel chegaram lá onde a gente estava, e aí e ainda com o Rafael teve um problema também, porque esse Renzel era um nome artístico, eu acho, e ele usava outro nome, então ficou um nome estranho que estava no passaporte. A gente
informava aquilo que acontecia, o que a gente via. Então, a gente viu o Alan Ruschel chegando, a gente viu o Rafael Henzel chegando. E aí a gente podia afirmar que esses, com certeza, estão aqui, chegaram vivos, e aí passa para ser um outro tipo de noticiário do que os médicos vão fazer, o que os médicos estão passando. Mas foi muito complicado com relação ao que chegava para a gente e o que era verdade para a gente falar no ar. Né? E me fala uma coisa, quanto tempo você ficou na Colômbia nessa cobertura? Eu fiquei 12 dias, eu acho. A gente chegou na segunda-feira, prévia ao que seria o jogo, e fui embora no outra sexta ou no outro sábado. De 12 a 13 dias, mais ou menos. Assim. E como é que foi a relação que você teve com o povo colombiano? Cara, o povo colombiano foi sensacional, assim. Foi a cordialidade e a solidariedade deles nessa tragédia é uma coisa que eu nunca vou esquecer pela maneira como eles trataram a gente, por tudo que eles fizeram. Foi incrível, assim. É um negócio que eu não sei se acontecesse aqui, se o povo brasileiro faria. Até acho que algumas pessoas sim, mas menos do que poderia ser. Não dá para a gente saber, mas enfim. Eles foram sensacionais, assim. Eu posso dar alguns exemplos. A gente estava lá no hospital e eu cheguei no hospital mais ou menos 4 da manhã, sem dormir, né? E fui embora do hospital depois do Jornal Nacional da terça-feira. Então, eu fiquei quase 24 horas lá, trabalhando no hospital. E tinha umas 2 mulheres que iam lá e levavam comida para a gente, levavam chocolate, levavam Gatorade, simplesmente por ajudar. Falaram assim, vocês estão aqui trabalhando há muito tempo, a gente sabe da situação, da condição de vocês, e elas levavam para a gente para ajudar. Outra situação que me marcou também foi a gente esse que talvez tenha sido o pior dia para mim, foi o dia que a gente trabalhou o dia inteiro da funerária, né? E assim, a gente fez todo o nosso trabalho naquele dia de uma funerária e assim, eram 71 caixões aqui do nosso lado, assim, ó. Igual tá o meu sofá aqui, o caixão com os caras que uma semana atrás estavam com a gente. E nesse dia, antes de ir para lá, a gente foi para o IML e a gente pegou um táxi. A gente conversou com o taxista, né? Falou assim, a gente está indo para o IML, não sei o quê. Aí, quando ele percebeu que a gente era jornalista brasileiro e estava naquela situação, ele falou, eu não vou cobrar a corrida de vocês e na hora de ir embora, me liga, me chama, que eu também pego vocês de graça e levo para onde vocês quiserem ir. Então, foram exemplos que eu vivi na pele, fora o carinho deles frente a frente, das coisas que falavam. Nesse dia mesmo, na saída dos corpos, a gente fazendo a saída ali, tanta gente veio falar com a gente, abraçava a gente. Foi assim, uma coisa que de fato ajudou, porque a gente acabou se sentindo bem acolhido por pessoas que a gente nem conhecia, né? É uma situação muito louca. A gente tá daquele jeito e você acaba se apegando nessas coisas. E fora aquilo que a gente viu, né? A homenagem que a torcida do Atlético Nacional fez e todo o restante. O povo colombiano foi assim maravilhoso, foi um negócio inesquecível. O próprio Atlético abrindo mão do título, né? Porque a gente sabia que se o jogo ocorresse, futebol é futebol, mas o Atlético era favorito a ganhar esse título. Sim. Mas os caras abrirem mão do título, falaram, não, fazer a festa, sinceramente, ensinou, acho que todo mundo a ser um ser humano melhor, né? Esse tipo de solidariedade, eu não sei se a gente encontra aqui no Brasil, a gente está vendo dias tão difíceis, e aí uma tragédia dessa a gente acaba aprendendo muita coisa. Você voltou a Chapecó para o funeral, Fabrício? Você foi... Não, eu fiquei lá até bastante tempo ainda, né? Então, os corpos saíram da Colômbia na sexta-feira, o funeral aconteceu na sexta e no sábado, e a gente ficou a semana inteira lá em Medellín ainda. Aí outras equipes ficaram lá em Chapecó. A gente, na segunda semana, fez muito hospital, né? Com os sobreviventes sendo atendidos. Não cheguei a pegar nenhuma saída dos sobreviventes de lá para o Brasil, isso aí já estava com outras equipes lá, mas peguei a semana seguinte, que eu falei, né, que talvez esse dia da funerária tenha sido o pior para mim, mas a hora que é um negócio assim muito
você acha que você não sente, mas você consegue sentir essas coisas nesses momentos. Eu chorei uma vez durante essa cobertura, que foi justamente na saída deles dali da funerária para ir para o aeroporto para voltar para o Brasil. E aquilo para mim foi como meio que uma descarga e mudou muito o meu. Eu fiquei muito mal, muito assim na semana. Eu não conseguia dormir, eu passei várias noites sem dormir, foi muito complicado. E a partir dali a minha situação melhorou. Então, conforme saíram os corpos de lá e a gente passou a fazer essa cobertura de hospital, a gente estava fazendo uma cobertura de vida e não de morte, que a gente estava cobrindo os sobreviventes. E a partir dali melhorou muito para mim assim a minha situação, porque nos primeiros dias foi muito complicado, assim, foi realmente horrível aquilo que eu particularmente senti naqueles primeiros dias. Imagino que nós que estávamos de fora já foram dias difíceis. Imagino para quem está lá em loco cobrindo, para quem teve algum relacionamento com esses caras. Sobreviventes, o Foma, o Neto, o Rafael, que infelizmente se foi depois, o Alan Rush. Você teve algum contato com eles depois? Tive bastante contato com eles depois, até tenho eles no Instagram, assim, de vez em quando a gente troca mensagens, porque a gente fez várias entrevistas, né? Eu lembro, teve uma que foi bem marcante, que a gente fez a entrevista para o Jornal Nacional com o Jackson Foreman no dia que ele colocou a prótese da perna dele. Então a gente foi lá na clínica, mostrou tudo como é que foi. E em fevereiro teve aquele jogo Brasil e Colômbia no Engenhão, e a gente estava em Chapecó. Aí a gente fez a ida, a gente foi junto no avião com o Neto e com o Jackson Foreman para o Rio de Janeiro. Pegamos a mesma van que eles, fizemos tudo junto com eles, né, para fazer uma matéria legal sobre isso também. Então a gente teve eu voltei para Chapecó uns 4, 5 vezes depois, e eu tive esse contato com eles, até por eles criaram também uma coisa com a gente, por ser quem estava lá no começo de tudo, né? Só tinha gente de equipe brasileira. Enfim, a gente teve esse contato, foi bem legal assim com eles, e até no Instagram a gente tem contato até hoje. Isso é bacana. E sua relação com a cidade de Chapecó? Você voltou algumas vezes lá, você acabou de contar. Como que é ser recebido pela cidade? Porque, porra, você foi um cara que prestou serviços, né? De repente não deu a notícia que eles queriam ouvir, mas deu a notícia, né? Arrumou uma forma de confortar o coração das pessoas, de levar esperança quando estava transmitindo notícias de vida, de levar um conforto quando a notícia não era da melhor. Qual o relacionamento que você desenvolveu com a cidade, Fabrício? Não, foi legal, assim, até nas primeiras vezes que a gente foi depois, porque a gente repetiu a equipe, né, para ir lá para Chapecó, as pessoas vinham falar com a gente, falavam que assistiram a nossa cobertura, tinha uma relação legal. Eu, particularmente, não gostava muito de ir para Chapecó depois do acidente, porque na minha memória era muito Claro. forte da relação. Por exemplo, eu nunca mais fiquei no hotel que eu fiquei naquela semana, que era o hotel que os jogadores ficavam, que é onde a gente ficou com eles lá. Eu sempre pedi para ficar em outros hotéis. Então, não, até assim, na última vez, na penúltima vez, já foi mais normal, mas nas vezes muito próximas ao acidente, não me fez bem voltar para Chapecó. Isso não me fez bem. É uma cidade extremamente aprazível, muito legal e tal, é muito gostoso estar lá, e eu adorei a semana que a gente passou lá antes do acidente, mas para mim não foi bom voltar para lá nas semanas depois do acidente. Mas hoje já tô bem, mas o povo de lá é extremamente acolhedor, assim, é muito legal a cidade. E para a gente encerrar, como que o ser humano Fabrício sai de uma cobertura dessa? Olha, saí traumatizado, assim, sem reflexos psicológicos e tal, mas foi muito, muito difícil, muito complicado. Foi extremamente desafiador. Acho que me fez muito bem como jornalista, que eu me vi preparado para fazer qualquer tipo de cobertura. Enquanto pessoa, me deu várias lições. Acho que uma delas, e eu tive uma grande prova ali, por aquilo que a gente vive no dia a dia como jornalista esportivo.
Porque muito jogador de futebol se acha acima do bem e do mal. E distrata jornalista, assim como distrata torcedor, e porque é milionário, e porque não sei o quê, e acha que sabe, que a gente representa algum risco para eles, enfim. E ali eu tive uma prova clara e evidente de que, assim, não adianta não importa quem você é, ou quanto você ganha, ou o tamanho da sua fama, você não pode destratar ninguém, você sempre tem que tratar todo mundo com o maior respeito e a profissão de todo mundo com o maior respeito. Porque quando chega a sua hora, você vai morrer igual morre o jornalista, o piloto do avião, o massagista. Então, não foi o caso, mas assim, se um daqueles caras ali destratava o jornalista, ou que fosse lá dentro mesmo um cara nojento, com roupeiro, com quem quer que seja, morreu todo mundo junto, na mesma, entendeu? Então, isso foi uma lição muito grande assim para mim, de que não importa quem você seja, o quanto você tem, ou o que você faz na sua vida, todo mundo merece o mesmo tipo de respeito. E porque a hora que Deus quer, você vai igual esse aqui ou aquele ali, ou o cara que você destratou, entendeu? Então, foi, assim, entre várias lições, eu acho que essa me marcou bastante. E aí tem aquela história de sempre, né? De você, pô, valorizar mais a vida, as pessoas que você ama. Porque, puta, eu tava lá e o que eu mais queria da minha vida era estar junto com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha família, meus amigos, sabe? Então, acho que foram lições que ficaram para mim daquilo tudo. Com certeza, e você cumpriu o seu papel aí com dignidade. Puta, eu te agradeço demais por compartilhar esses momentos que não foram fáceis, aí nunca é bom lembrar, mas você está aqui passando toda a sua experiência. Você com certeza saiu de lá um ser humano melhor e vai poder passar todos esses valores que você já tinha e continua tendo para a grande Luísa, que quando crescer vai ter muito orgulho do pai dela. Muito obrigado aí por essa moral que você sempre dá aqui para nós, viu? Imagina, Chico, você sabe que sempre que precisar, pode demorar, mas estarei aqui. É sempre um prazer falar com você. A rotina não está fácil, né? Agora, juntando pai, mulher, casa, trabalho, muita coisa para fazer, muitas atribuições, mas sempre que possível eu estou aqui com você. Sempre um prazer olhar para o seu lindo rostinho e falar com É você isso. aqui. E para encerrar mesmo, Tuca Ferreira, quanto tempo ele vai permanecer no nosso Juventus? Olha, eu tenho esperanças, Ah, porque ele é um cara que vem do futsal, e acho que é importante. Fez um bom trabalho no Juventus de Santa Catarina, foi vice-campeão lá, tal, então tenho esperanças. O problema passa por muitas outras coisas aí, né? Diretoria, esquemas, jogadores. é isso aí. Travada. Bom, rapaziada, a gente volta na próxima semana. Deixa seu like. Grande abraço. Fui.